Lugar para o Fernando, tem lugar aqui. Meus amigos, bom dia a todos. Graças a Deus, nós estamos novamente juntos nesta assistência espiritual, oferecida por esta casa espírita, Grupo Espírita Jean, localizado em São Paulo, zona norte da nossa cidade de São Paulo, bem próximo à estação do metrô Carandiru. Na verdade, ao lado da estação Carandiru do metrô. Desce do metrô, caminha pela calçada, entra na primeira direita, já está aqui na nossa casa. Sejamos todos bem-vindos. Em São Paulo, os termômetros marcam 18, 19 graus. O friozinho chegou, nós estamos nos preparando nesta sala, nesta ambientação, com o sol das almas, que é Jesus, que brilha em todas as estações do ano, aquecendo os nossos corações e iluminando os nossos caminhos. 23 de abril de 2017. Nós recebemos com muita satisfação, na manhã de hoje, o nosso companheiro que representa o Centro Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Miami, nos Estados Unidos, Admir Serrano, que em breve ocupará a tribuna para a palestra desta manhã, que é o capítulo 18º. Muitos os chamados, mas poucos os escolhidos. Eu quero pedir a todos para desligarem os aparelhos eletrônicos, celulares e similares e vamos nos ligar em Jesus. Um aviso muito importante: a nossa casa depende do nosso almoço mensal para continuar prestando serviços de divulgação, assistência social, assistência espiritual, sob a bandeira do Espiritismo de Allan Kardec. Precisamos de recursos e nós fazemos todos os meses, promovemos todos os meses um almoço fraterno, que tem por objetivo nos juntar amorosamente num clima de tranquilidade, de conversa amorosa com as nossas famílias, com os nossos amigos. Todos são bem-vindos, inclusive aqueles que não conhecem o Espiritismo ou são de outras crenças, também são bem-vindos. Nosso próximo almoço está ali no Cartazete, 14 de maio, segundo domingo do mês. Nós queremos pedir a todos aqueles que se encontram em nossa casa, sem exceção, inclusive aos trabalhadores da última hora, aos trabalhadores da Casa Espírita, que comprem os seus convites, pois as contas chegam todos os dias e nós, como espíritas, precisamos pagá-las em dia para servir de exemplo àqueles que nos observam e se preocupam com a nossa conduta. Nós estamos preocupados com a nossa conduta. Portanto, estejamos todos convidados a comprar o convite para o almoço, lembrando que a nossa casa não promove bingo, leilão, não faz tômbola, rifas, porque são práticas ligadas ao jogo e a diretoria da nossa casa acredita que não são pertinentes na casa espírita. Embora em outras instituições sejam práticas usuais, nesta casa não se adota essas práticas. Para minha tranquilidade, porque o pior na casa espírita é sair com aquele montanha de rifas que a gente precisa vender e nem sabe para quem. Aqui não, compramos o convite para o almoço, comparecemos no dia 14 de maio, segundo domingo do mês, para almoçar fartamente e ajudar esta casa com recursos materiais. Mas como é que nós servimos um almoço farto, um almoço de primeira italiano, com tudo que tem direito, sobremesa, refrigerantes, sucos, saladas, carnes, frango? E como é que isso dá lucro para casa? Ah, tem um segredo. Toda a equipe, ou melhor, grande parte da equipe é formada por voluntários, ou seja, são pessoas que vêm aqui para nos ajudar. Nós recebemos a doação de 30 quilos de tomate. Pronto. Tá entendendo como é que é possível fazer esse almoço e ainda ganhar uns trocados? Nós não queremos que esta casa se transforme em uma casa de jogo, porque nós não jogamos com a vida. A vida é um bem precioso. No Espiritismo, nós não acreditamos nem em sorte nem em falta de sorte. Nós só acreditamos no merecimento. Então, nós merecemos este almoço fraterno para que nós possamos continuar nos confraternizando e ajudando esta obra de luz a continuar. Peço permissão a todos nesse instante para convidar aqueles que se encontram conosco, inclusive virtualmente por intermédio do nosso canal do YouTube, aqueles que estão nos acompanhando em outros ambientes da nossa casa, por intermédio do circuito interno de televisão, fechar os olhos
suavemente a mentalizar a figura do nosso meigo e amado Mestre, o Cristo Jesus, no Espiritismo, nosso modelo e guia, nosso ideal maior. Com Jesus em nossos corações, sentindo a presença daqueles que trabalham em seu nome para o nosso bem. Nós convidamos a nossa irmã Cristina para abrir a nossa reunião em prece. A prece é sugerida no último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, coletânea de preces para reuniões mediúnicas de assistência espiritual, como esta desta manhã. Senhor Deus Todo-Poderoso, suplicamos enviar-nos bons espíritos para nos assistir, afastar aqueles que poderiam nos levar ao erro e nos dar a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastai também, Senhor, os espíritos malévolos, encarnados e desencarnados, que poderiam tentar provocar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem aqui se introduzir, fazei com que não achem acesso no coração de nenhum de nós. Bons espíritos, que vindes nos instruir, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei com que pelos sentimentos de amor que nos envolvem, reconheçamos a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que escolherdes para transmitir vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes foi confiado e da seriedade do ato que vão realizar, a fim de que o façam com fervor e a responsabilidade necessários. Se na reunião houver pessoas que tenham vindo por outros sentimentos que não do bem, abre-lhes os olhos à luz e perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se vierem com intenções malévolas. Rogamos neste instante, especialmente ao Espírito de Bezerra de Menezes, nosso guia espiritual, para nos assistir e velar por nós. Que assim seja. Graças a Deus. E assim nós damos por abertos os trabalhos de assistência espiritual do Grupo Espírita Jean na manhã de hoje. E como fazemos todos os domingos, ainda em preparação espiritual para receber a assistência que todos nós viemos buscar, nós faremos a leitura do nosso livro mediúnico de preparação espiritual, Agenda Cristã, de autoria do Espírito André Luiz, psicografado. Os Espíritos escrevem para você, escrevem para nós, por Francisco Cândido Xavier, a quem tanto nós devemos, mais de 450 obras dos Espíritos de Luz psicografadas pelo nosso querido Chico Xavier. Eu vou convidar a professora Elaine para que ela venha aqui à frente e faça para nós a leitura sempre pontuada e com emoção da lição do Espírito André Luiz. Por favor, Elaine. Lição 40. Pode acreditar. Falará você na bondade a todo um instante, mas se não for bom, isso será inútil para a sua felicidade.
Sua mão escreverá belas páginas, atendendo à inspiração superior. No entanto, se você não estampar a beleza delas em seu espírito, não passará de estapafetas sem inteligência. Lerá maravilhosas literaturas, com emoção e lágrimas. Todavia, se não aplicar o que você leu, será tão somente um péssimo registrador. Cultivará convicções sinceras. Em matéria de fé, entretanto, se essas convicções não servirem à sua renovação para o bem, sua mente estará resumida a um cabide de máximas religiosas. Sua capacidade de orientar disciplinará muita gente, melhorando personalidades. Contudo, se você não se disciplinar, a lei o defrontará com o mesmo rigor com que ela se utiliza de você para aprimorar os outros. Você conhecerá perfeitamente as lições para o caminho e passará ante os olhos mortais do mundo a galeria dos heróis e dos santos. Mas, se não praticar os bons ensinamentos que conhece, perante a lei divina, recomeçará sempre o seu trabalho, e cada vez mais dificilmente. Você chamará Jesus, Mestre e Senhor. Se não quiser, porém, aprender a servir com Ele, sua palavra soará sem qualquer sentido. Graças a Deus. Muito bem. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, Espírito André Luiz. Muito obrigado, Chico Xavier. A nossa eterna homenagem e gratidão a este companheiro que dedicou uma vida inteira. Nós que dedicamos uma vez por semana aos trabalhos da Casa Espírita, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, às vezes a semana inteira, o Chico dedicou a sua vida inteira. A doutrina dos Espíritos em favor daqueles que sofriam mais do que ele, porque não tinham a luz em seu coração. Nós encontramos a luz para iluminar o nosso coração, abrir os caminhos da nossa vida, no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Livro que é farol, livro que é guia, livro que é companheiro de todas as horas, livro que é nosso livro de cabeceira, que deve ser lido todos os dias, consultado no momento da tristeza, da depressão, mas também na alegria. Motivo de reflexão para todos nós é o 18º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Não é de autoria de Kardec, o livro é uma revelação. Kardec é o coletor das informações, é o editor, é o codificador, como querem muitos amigos espíritas, irmãos espíritas, que o identificam como codificador. Foi ele que organizou, que compilou, que orientou este livro de luz que nos serve, nesta manhã, de baliza para nos levar na direção de novos caminhos de felicidade. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. É o tema da nossa lição evangélica da manhã de hoje. E eu convido o nosso companheiro, Admir Serrano, que representa aqui o movimento espírita de Miami, nos Estados Unidos, ele que é colaborador assíduo do Centro Espírita Bezerra de Menezes, com o qual nós temos uma grande identidade, haja vista o mentor, que é mentor lá, é mentor aqui, é mentor onde haja a boa intenção de prestar a caridade. Admir Serrano.
Muito bom dia a todos. Uma grande alegria estar aqui, a vocês presentes aqui na sala do Jean e também aos internautas que nos acompanham pelos canais do Jean e pela primeira vez ao vivo no meu YouTube. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe a todos. Bem, então hoje, como disse Afonso, vamos estudar um pouquinho o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos os chamados e poucos os escolhidos. A parábola da festa de núpcias. Jesus, falando ainda em parábolas, lhes disse: o reino dos céus é semelhante a um rei que, querendo fazer as bodas de seu filho, enviou os seus servidores para chamar às bodas aquele que foram convidados. Mas eles se recusaram a ir. Ele ainda enviou outros servidores, com ordem de dizer de sua parte aos convidados: preparei meu banquete, matei meus bois e tudo que tinha engordado, tudo está pronto, vinde às bodas. Mas eles, desprezando o convite, se foram, um à casa de campo e o outro para o seu negócio. Lendo e refletindo, como disse Afonso, tendo esse livro à nossa cabeceira, nós temos aqui nessa parábola realmente um cenário que aplica a nossa vida hoje. Primeiro, Jesus veio à Terra há 2000 anos atrás, em uma época que ainda a humanidade engatinhava. Para vocês terem uma ideia, nós ainda engatinhamos hoje, depois de 2000 anos atrás, como espíritos em evolução. Engatinhavam ainda mais lentamente àquela época. Então Jesus vem a uma época em que a grande maioria, tinha muito pouca escolaridade, capacidade intelectual para entender aqueles ensinamentos novos, modernos que ele trazia. Tão modernos que 2000 anos atrás nós estamos aqui estudando a mesma coisa. Tão modernos que na sua existência, desde a publicação do primeiro Evangelho segundo São Mateus até hoje, é o guia que modificou a humanidade. Especialmente o Ocidente, que naquela época, não tão distante, ou ainda sofremos disso, padecia de uma ignorância completa. Não porque queriam ser espíritos malévolos ou maus, não. Ainda não haviam evoluído o suficiente para chegar ao ponto em que a humanidade se encontra hoje, um pouquinho melhor do que antes. Então Jesus, ele primeiro para falar por parábolas, por quê? Ele tinha que trazer uma linguagem, mostrar uma linguagem de imagem, para que as pessoas se identificassem com aquele ensinamento novo que ele trazia. Então, por exemplo, ele ia falar, e isso ele sempre em seu evangelho: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que te odeiam, orai por aqueles que te perseguem. Então, se em uma época em que a inimizade, por exemplo, o ódio, o sentimento de vingança era muito comum, especialmente naquela época, onde grupos rivais, etnias rivais odiavam-se, que benefício teriam aquelas pessoas fazer tudo isso, amar o seu inimigo? Naquela época, você queria mais cortar a cabeça do seu inimigo, não amá-los. Eles te prejudicavam. Então Jesus tinha que oferecer algo, mostrar algo em troca. Tem um benefício. Se você viver assim, como eu estou lhe falando, amando o próximo como a si mesmo, amando seus inimigos, fazendo o bem àqueles que te fazem mal, dando a outra face àqueles que usam a violência contra você,
Que benefício? Teria que ter um benefício. Então, o benefício dele é o reino dos céus. Então, ele vem trazer não apenas os ensinamentos utilizados e nós somos testemunha disso. A história da humanidade é dividida em duas fases, antes de Cristo e depois de Cristo. E vê-se, apesar de todos os problemas, que a humanidade depois de Cristo está melhor do que antes de Cristo. E estará melhor ainda porque já estamos, através não só do Espiritismo, mas de outras religiões cristãs, participar de nossas vidas esse Evangelho vivo, que é o Evangelho de Cristo. E nós, no Espiritismo, além de estudar o Evangelho, escrito pelos discípulos de Jesus, pelos seus apóstolos, também temos ainda uma clareza maior do ponto de vista do Espiritismo, que traz mais detalhes de como é então, como utilizar melhor esses ensinamentos. Então Jesus ele tem que apresentar uma recompensa para aqueles que viver ou que seguir, no caso, os seus ensinamentos. Então, neste caso, ele oferece o reino dos céus. E ele tem, mas como é esse reino dos céus? Hoje nós sabemos, a literatura espírita, os próprios espíritos, no livro dos Espíritos, no Evangelho, etc., nós já temos mais e mais detalhe como é esse reino dos céus, ou o reino da felicidade. Então, Jesus usa a parábola da festa de núpcias, porque a festa de núpcias, o casamento, é um dos eventos mais importantes na sociedade judia. Era um momento, ou é até hoje, um momento solene, onde dois seres humanos se encontram para formar uma família. O homem ou a mulher, normalmente nessa época, eram já conhecidos deles, de família. Então era um evento muito grandioso, onde reuniam-se para festejar amigos e parentes de ambos os cônjuges. E tinha muita música, era uma festa muito alegre, que passava até dias, não apenas um momento solene. Tão importante era esse evento, as núpcias de um casal, que Jesus realizou o seu primeiro milagre em um dia de núpcias, em um casamento. Estava tudo muito alegre, pessoas reunidas, comemorando essas bodas, o casamento, as núpcias, e acaba, talvez por ter muita gente, ou talvez por ter pouco vinho, acaba o vinho, que é, depois do casal, a segunda estrela talvez da festa, o vinho. Então Jesus, nesta casa onde tem essas bodas, Maria lhe diz que o vinho acabou. Aí ele fala, aí o que é que eu vou fazer então? O que eu posso fazer, né? Você quer? Vou ir na esquina comprar mais vinho? Eu falo, não, você vai usar aquele poder que você veio aqui, mas o que é que eu vou fazer? Bom, vinho não tem, mas água tem bastante. E você é o Filho de Deus com esses poderes, então você transforme a água em vinho. E o fez. E Jesus, então, nesse momento, nesse evento, faz o seu primeiro milagre. Hoje, nós já sabemos que o reino dos céus é aquele, nem exatamente um local. Jesus tem que trazer essa imagem, ou esse grupo de imagens, para que essas pessoas então sigam os seus ensinamentos, sabendo, ciente que tem uma recompensa. Essa é uma recompensa, é algo de felicidade. Tem tudo aí, alegria. Então compensa a pessoa modificar-se e participar da vida cotidiana, o que seria seu futuro, dessa maneira.
Hoje nós sabemos, não entendemos, utilizamos como um cenário imaginativo para a gente ter pelo menos um parâmetro. Hoje nós já sabemos que o que nessa época chamava-se de o reino do céu, o reino de Deus, nada mais é do que cada espírito, nós somos espírito, encarnado e desencarnado, é uma situação que ele vai experimentar no momento, ou nos momentos, ou em sua caminhada de aperfeiçoamento. Nós que estudamos a vida após a morte e aprendemos também no Espiritismo, através da comunicação dos espíritos, nós sabemos, através de literatura, palestras e etc., de pessoas que vêm contribuir, Chico Xavier, com sua mediunidade, tem uma abundância de momentos, de explicações de espíritos desencarnados que trouxeram essa mensagem de como é esse mundo espiritual. Então nós temos informações claríssimas de André Luiz, de Emmanuel, para esse reino de Deus, o reino da felicidade. Então hoje nós sabemos que existe no mundo espiritual que está a todo o nosso redor esferas. Chamamos de esferas, mas é também para que se entenda, de diferentes situações, né? O desenvolvimento. Então nós temos aqueles mais feios, mais grosseiros, que André Luiz identifica como umbral, e temos os mais felizes. Ele mesmo relata em seu nosso lar já um local de mais alegria, com mais trabalho, e outras esferas ainda mais evoluídas, mais cheias de felicidade, que eles mesmos são incapazes de adentrar ou de estar lá, porque ainda não foram desenvolvidos o suficiente para poder compartilhar ou vivenciar aquela atmosfera, aquela alegria imensa que os espíritos puros podem ou gozarão quando eles chegarem mais próximos à perfeição. E esse é o destino de todos nós. Gradualmente, em nossa evolução, melhorar, aperfeiçoar-nos cada vez mais, moral, espiritual e intelectualmente, e nós então usufruir, estar aí, nesses paraísos de felicidade ou quase completa. Agora, muitos os chamados, todos nós somos chamados às bodas, a esse ambiente de felicidade. Todos nós somos. E é interessante o que eu achei aqui, que os emissários vão buscar, vão chamar todas as pessoas que eles se encontram. Vem compartilhar da minha festa. O rei chamando o rei e o reino do céu. Vem aqui, lhe está aberto, é só vir. E vocês vão então participar do meu banquete de alegria, de felicidade, que era a natureza das festas de bodas ou núpcias nessa época. Mas eles desprezam o convite e eles vão à sua casa de campo ou vão cuidar de seus negócios. Isso é hoje. Isso não foi apenas há 2000 anos atrás. Quantos de nós, ou da humanidade, nesse momento, existem muitos, neste momento, está presentes em uma sala de oração? Por exemplo, como nós estamos aqui. Existem muitos, eu não vou falar que eu sou santo, eu fiz também. Que em um momento eu não estou preocupado com isso. Eu tenho outras coisas melhores para fazer, na minha concepção.
Eu vou ficar aqui sentado um domingo lindo, 18 graus, 19 graus, aí fora, o sol brilhante. Por que que eu vou preocupar-me em vir aqui? Eu posso fazer outra coisa que eu não precise de estar aqui estudando ou melhorando. Então nós temos um grande número de seres ainda, porque é da nossa natureza ainda em fase de evolução. Está aberto para todos nós. Então nós temos como guia o Evangelho de Jesus e também a doutrina espírita, que nos indica o caminho de como participar um dia dessa festa de núpcias que Jesus nos diz. Então, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Todos somos chamados. Todos somos chamados. Nós temos que fazer a nossa parte. Como é que nós... O que é que nós devemos saber fazer para participar desse reino mais feliz? Nós já sabemos que para participar dos mais infelizes, é fácil. Basta continuarmos no vício, basta continuarmos no ódio, basta continuarmos nutrir as imperfeições que nós ainda trazemos conosco. Ainda não aprendemos a amar o suficiente, perdoar o suficiente, fazer o bem o suficiente. Nós já sabemos que para participar dessas festas de núpcias, no seio de Deus e nas esferas alegres, felizes, nós precisamos livrar-nos dessas imperfeições, livrar-nos desses vícios. Então nós temos esses 3 ensinamentos básicos de Jesus e que a doutrina espírita martela sempre. Nós sabemos como fazer. E nós podemos fazer a partir de agora. A gente já pode começar a anotar aí, assinar o nosso convite, a nossa resposta, que nós iremos participar sim desse banquete. E nós começamos agora. Como? Nós vamos chegar em casa, ou nesse momento que estamos aqui meditando, bem, com bastante acesso ao mundo espiritual, aos mentores dessa casa, que nos ajudem a livrar-nos desses vícios e dessas imperfeições. Tudo. Perdoarmos àqueles que nos odeiam. Mágoas que nós fizemos a outros, devemos sim ir e pedir, humildemente pedir perdão. E amar a todos que nós possamos. E fazer o máximo de bem que nós podemos fazer. Com isso, nós vamos nos aperfeiçoando, melhorando e vestindo aquele traje leve e suave que facilitará a nossa entrada nessa festa de bodas, de núpcias, que é um reino da paz e da felicidade, que nós, pelo nosso esforço, somos merecedores e faremos parte, então, desses poucos escolhidos. Muito obrigado, muita paz a todos. Por favor, fique à vontade. Nosso muito obrigado ao companheiro Ademir Serrano, que representa nesta manhã, com muita propriedade, o movimento espírita que acontece com muita pujança na cidade de Miami, nos Estados Unidos. Eu quero mandar um grande abraço nesse instante, aquele abraço em nome de todos os companheiros aqui da nossa Casa Espírita, em São Paulo, zona norte da cidade de São Paulo, Santana, ao lado da estação do metrô, Carandiru, aqui faz 18 graus, lá deve estar um calorzão, um solzão. Quero mandar um grande abraço a todos os colaboradores do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de Miami, que nós elegemos aqui no nosso coração, Ademir, como uma casa, mais uma casa irmã nossa, porque o mentor é o mesmo. Mas independente do mentor, o mentor de todas as casas espíritas é Jesus. Então todas as casas espíritas são irmãs em Jesus. Agradeço
do fundo do coração a presença do Ademir, sempre que vem ao Brasil, carinhosamente se apresenta em nossa casa. E aí vai um lembretezinho, ele estará nesta terça-feira, amanhã é segunda, depois de amanhã, no Shopping Center Norte, aqui pertinho aqui na Zona Norte, Shopping Center Norte, na livraria Saraiva do Shopping Center Norte, às 7h da noite, esperando por nós para autografar o seu novo lançamento, um livro muito bonito, muito interessante, que eu tive a oportunidade de ler antes de ser publicado, ainda no original, Os que Voltaram para Contar. O livro é um tema interessantíssimo, que comprova o Espiritismo, as experiências de quase morte. Pessoas que foram para o lado de lá e tiveram uma experiência espiritual marcante que mudou o rumo de suas vidas. Eu não vou falar mais, porque eu não sou doutor nessas questões, e o Ademir sim, que é psicólogo, que é estudioso do comportamento humano, à luz do Espiritismo, focaliza com muita propriedade neste novo livro, que aliás é um lançamento da Editora Planeta. Mando um grande abraço aos meus amigos da Editora Planeta, ao Calvin, ao André, eu mando um abraço à Raquel, a todos os companheiros nossos que militam nessa editora, que abriram um espaço para o Espiritismo, para que bons livros espíritas possam ser publicados nessa época tão difícil. Os investimentos ficam tão raros, e uma editora multinacional espanhola, e olha que lá na Espanha teve o Alto de Barcelona, há muitos anos atrás, há mais de 100 anos atrás, na Espanha queimaram os livros espíritas, foram proibidos, e hoje uma editora multinacional espanhola, Dinaura, publica livros espíritas. Recentemente publicaram o livro da nossa querida Vera Lúcia Marinzec, livro psicografado, livro de autoria do espírito Antônio Carlos, O Escravo, e agora publicam o livro do nosso querido Ademir Serrano, que é um livro espírita com as experiências de quase morte, comprovando o espiritismo. Tudo isso é muito bom, porque a humanidade precisa dessas notícias para se fortalecer na esperança de que podemos mudar o rumo da nossa vida. Está nas nossas mãos a felicidade. Só precisa pôr a mão na massa. Que Deus abençoe o Ademir Serrano, que continua conosco, abençoe a todos. Quero cumprimentar os amigos que estão nos acompanhando aí pelo canal do YouTube, a deixarem do seu lado, bem próximos, um copo d'água, uma jarra d'água, uma garrafinha d'água PET mineral, para que ela possa ser magnetizada, ou seja, para que se acrescentem nela, não por sortilégio, mas pela ação dos benfeitores espirituais, os fluidos magnéticos que nós estamos precisando para a manutenção da nossa saúde, se for o caso, para ajudar no restabelecimento da nossa saúde. Lembrando que a assistência espiritual não dispensa o concurso, a colaboração do nosso médico de confiança. Visita periódica ao posto de saúde, exames periódicos, o que é da terra é da terra, o que é do espírito é do espírito. Nós vamos então, dando prosseguimento à nossa assistência espiritual desta manhã, convido a todos nesse instante, mais uma vez, para fechar os olhos suavemente. Nós vamos mentalizar a doce figura do nosso meigo e amado Mestre Jesus, o divino Rabi da Galileia. O Cristo está entre nós, pois foi Ele mesmo que disse um dia: quando 2 ou mais de vós vos reunirdes em meu nome, aí eu estarei. Na certeza da presença do Cristo entre nós. Nós vamos convidando a nossa irmã Cristina para que ela nos conduza neste roteiro de vibrações. Vibrações em nome de Jesus. Vibrar é endereçar ao próximo pela linguagem do pensamento, onda eletromagnética, que percorre o espaço na direção do seu objetivo, a felicidade. Em tranquila serenidade e confiantes no nosso divino amigo Jesus, vibremos. Vibremos pelos dirigentes de todos os países, em especial
por aqueles que se encontram em conflito. Vibremos pelos nossos governantes. Vibremos pelos doentes do corpo e da alma. Vibremos pelos presidiários, principalmente pelos espíritos que ainda se encontram ligados à extinta casa de detenção, onde hoje funciona o Parque da Juventude. Vibremos pelas crianças e idosos abandonados, pelos jovens transviados. Vibremos por aqueles que se acham diante de provas dolorosas. Vibremos pelos religiosos para a sua confraternização. Vibremos pelos nossos companheiros de trabalho, de estudo. Vibremos pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos e por aqueles que nos consideram seus inimigos. Vibremos neste instante pelos nossos familiares. Vibremos por todos os dirigentes, colaboradores, alunos e assistidos desta casa espírita. Vibremos por todos aqueles cujos nomes se encontram em nossa urna de vibrações. Por último, agradecemos aos mentores por acrescentarem à nossa água os fluidos magnéticos que mais necessitamos para a manutenção ou para o restabelecimento da nossa saúde. Que assim seja, graças a Deus. Nós vamos nesse instante nos preparando para o momento mediúnico desta assistência espiritual aqui na tribuna. Nós vamos convidar a médium que foi escolhida nesta manhã para receber a palavra do mentor amigo, do espírito que deseja comunicar-se conosco. No caso, um espírito benfeitor que virá para nos trazer palavras de reconforto espiritual. Trata-se da mediunidade identificada hoje na modernidade como psicofonia. No livro dos médiuns de Allan Kardec encontra-se bem explicada, assinalada como mediunidade falante. Então nós vamos envolver a médium para que ela possa nos ajudar nesse instante, servindo de instrumento para esse espírito benfeitor que deseja comunicar-se conosco de viva voz. São palavras do espírito, não da médium. A médium é apenas um instrumento. É apenas, com o perdão da expressão que me parece apropriada, utilizada tanto por Chico Xavier, é o telefone, por intermédio do qual nós iremos ouvir este irmão benfeitor. Então vamos nesse instante, nos colocando em estado receptivo, vibrando para a nossa irmã, que ela seja capaz desse feito mediúnico. Meus irmãos, que a paz do nosso irmão Jesus esteja conosco. A paz, meus irmãos, se faz necessária em toda a humanidade. A paz começa dentro de nossos corações e devemos expandi-la a todos
que estão ao nosso redor, em todos os ambientes. A luz de Jesus iluminando os caminhos de toda a humanidade. Devemos vibrar por muita paz, por muita luz em toda a humanidade. No momento presente, se faz muito necessário. E devemos começar dentro de nós, exercitando o amor ao próximo, o perdão, evitar as maledicências, cultivar sentimentos de amor, de perdão em nossos corações. E assim, cada um de nós faz a sua parte, que é muito importante. Cada um de nós representa a luz, a iluminar os caminhos por onde passamos. Vamos, meus irmãos, vibrar sempre a todos os nossos irmãos, que tenham muita paz em seus corações, muita luz, e que continuemos exercitando o Evangelho de Jesus com muito amor, amar ao próximo como a nós mesmos. Graças a Deus. Agradecidos ao benfeitor amigo, nós rogamos a Deus que o envolva em muita luz e que, se assim o for permitido, Ele possa continuar conosco na manhã de hoje, nos trabalhos que iremos iniciar de assistência espiritual no primeiro andar desta casa em favor das nossas famílias que aqui comparecem na manhã de hoje. Convido a todos nesse instante para o encerramento dos trabalhos aqui na tribuna. Nós vamos fechando os nossos olhos suavemente, mentalizando a meiga figura do Cristo Jesus. Não há necessidade de repetir a prece, verbalizar a prece, apenas acompanhá-la em pensamento. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis, Senhor, que caiamos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Dentro de alguns instantes, nós vamos atender a todos no primeiro andar desta casa. Em primeiro lugar, as nossas criancinhas, os nossos jovens, as mãezinhas que estão gestando, as gestantes, e em seguida nós vamos chamar a todos pela ordem de chegada. Quero agradecer a todos que estão nos acompanhando, multiplicando esta oportunidade de divulgar o Espiritismo abençoado em favor da nossa felicidade por intermédio das redes sociais, do canal do YouTube. Na próxima semana nós estaremos aqui neste mesmo horário, neste mesmo canal. Mas terça-feira agora, dia 25, depois da manhã, estaremos no Shopping Center Norte, Moilândia, acolhendo o nosso irmão Admir Serrano, que estará na livraria Saraiva, uma livraria muito bonita. Quem não conhece, fica do lado da Praça da Alimentação. Olha que delícia! Vamos lá namorar, não é? Levar a namorada, a noiva, a esposa, a mamãe, o papai, para participar desta festa espírita. O Admir vai estar lá com a sua simpatia, autografando o seu livro. Uma senhora me perguntou, vai psicografar o livro? Eu disse, eu não sei, é médium, mas eu não acredito que o local não seja próprio para isso, a não ser uma emergência mediúnica. Mas ele estará lá autografando os que voltaram para contar um lançamento muito bonito sobre as experiências de quase morte,
uma publicação da editora Planeta, a quem eu peço a Deus que abençoe, porque em tempos difíceis está investindo no Espiritismo, publicando este livro deste nosso companheiro do movimento espírita norte-americano. Eu sou paz, eu sou luz, eu sou saúde. O mal que me fazem não me faz mal. O único mal que me faz mal é o mal que eu fizer ao outro, porque me tornará um homem mau e, portanto, vulnerável a todos os males que existem na terra. Com Jesus em nossos corações, nós caminhamos na direção da nossa felicidade e faremos felizes todos aqueles que estiverem ao nosso lado, em nome de Jesus. Até a próxima semana.